Hoje eu vou começar falando acerca de alguns itens que nós vamos percorrer o mês que devem fazer parte da nossa oração. E se você quiser entender, seria bom você colocar esses itens nessa ordem, tá? Nessa ordem que eu vou dizer aqui hoje. Nós falamos no início acerca das duas dimensões da oração. A oração pessoal e a oração congregacional. O que estamos fazendo aqui agora é oração congregacional. A oração pessoal é aquela entre você e Deus. O seu encontro pessoal com Deus. A Escritura nos ensina essas duas. E esses dois modelos, essas duas dimensões de oração, são importantes porque uma alimenta a outra. Uma não exclui a outra. Uma alimenta a outra e uma depende da outra. Se a sua oração pessoal for boa, a sua participação na oração congregacional vai ser boa. Se a sua oração congregacional é boa, ela motiva você a continuar na sua casa, a sua oração pessoal será também alimentada. Quem tenta excluir uma delas, não fica com nenhuma, tá? Quem pensa assim, eu vou orar só em casa, só eu sozinho, pensando que a oração tem só a dimensão pessoal, e não gosta, não quer vir congregar, está fazendo como muitos, está escrito em Hebreus 10, 25, muitos que estão deixando de congregar. Tá? E pensam que só a sua oração pessoal em casa está muito boa. Não está boa coisa nenhuma. Se a oração pessoal desta pessoa não a conduz para a congregação, essa oração é falsa. Essa oração não é espiritual. Essa oração é carnal. Essa oração pessoal dela é inválida. Essa oração pessoal dela não agrada a Deus. Ela pode orar 10 horas por dia na casa dela. Pode orar 10 horas por dia na casa dela. Se esta oração pessoal dela não a conduzir para a congregação, essa oração é falsa. Não está sendo dentro da vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é tanto que oremos a nível pessoal, como que também oremos a nível congregacional. Amém? E o oposto também é verdade. Quem deixa para orar só na congregação, quando estão reunidos, mas em casa não tem vida de oração, ao invés de vida de oração, só tem vida de televisão, não tem vida de oração em casa, o que vai acontecer com ele? Dentro da própria congregação, ele fica frio. Sabe por que as pessoas ficam frias na congregação? Porque em casa não tem vida de oração. E chega aqui frio. E chega aqui frio. Por isso que inventaram uma coisa antibíblica que chama ministério de louvor, para tentar aquecer as pessoas. E uma vez eu vi um pastor pregando até sabiamente em São Paulo, ele dizia assim, que está muito difícil, irmãos. Todo mundo chega na congregação, primeiro muitos já chegam atrasados. Quando você vai pegar um voo, quanto tempo você tem que chegar no aeroporto? No mínimo, 1 hora antes. Aqui o povo está chegando quase 1 hora depois, já estão perdendo o voo. Eu estou falando isso porque ele está falando acerca, ele deu um exemplo do avião, né? A congregação está assim, igual se todo mundo entrasse num avião, com os motores desligados, aí liga o motor até aquecer, tem aquela demora todinha, aquele barulho, as hélices ali, aquecendo. Quando o avião vai levantar voo, acabou a reunião. Passou 2 horas, acabou a reunião, vamos descer todo mundo de novo, ninguém viaja para lugar nenhum na vida espiritual. Porque fica só as igrejas tentando
aquecer gente fria, esquentar gente fria, aquecer as pessoas porque elas mesmas não se aquecem. A maneira de nos aquecermos é na oração pessoal. A gente não vem para a congregação para nos aquecermos. A gente vem para compartilhar o fogo que nós já viemos de casa com ele. A Bíblia diz que na congregação é assim. Primeiro, antes de chegar no lugar da congregação, a pessoa que ora em casa já se alegra. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ela já fica, né, alegre de vir. E aí diz no Salmo de número 100, que nós já devemos entrar nos seus átrios com hinos de louvor. Já entrar nos seus átrios com ações de graças. O Salmo 149 diz para termos em nossas mãos a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, e em nossos lábios os altos louvores de Deus. Já é para entrar assim. A maioria dos irmãos entram já acabrunhados, tristes, desanimados. Isso é um sinal. Em casa não oraram. O lugar de aquecer é em casa. E na congregação é o lugar de compartilhar o fogo, compartilhar esse aquecimento, contagiar-nos uns aos outros com isso. Quem deixa para se aquecer só na congregação e depois em casa não continua a orar, está também falhando, a sua maneira de congregar está desviada. Não está congregando do jeito que Deus quer que congregue. Tá? Não está congregando da maneira correta. Essa congregação sua é uma congregação carnal. Ainda que eu aqui lute para ser espiritual a congregação, se a sua congregação é carnal, você infecta toda a congregação com a sua carnalidade. Infecta a pessoa do seu lado, infecta a pessoa atrás de você. Você é um perigo aqui, sabia? Você infecta as pessoas com a sua frieza. Ao invés de comunicar fervor, comunica frieza. Porque em casa você não orou. Quem não orou em casa, a congregação se torna um peso. A reunião fica pesada, a reunião fica às vezes difícil. As pessoas não querem ficar. Eu vejo gente aqui que eu tenho certeza que não bebe em casa o tanto de água que bebe aqui. Eu tenho certeza que na sua casa você não bebe o tanto de água que bebe aqui e não vai tanto no banheiro quanto vai aqui. E sabe por quê? C-A-R-N-E. Carne. A carne gritando, não tem paz, não tem harmonia, está deslocado, está fora do foco, não fala com Deus, mas fala num burburinho. Aí, durante as pregações tem gente conversando, fala num burburinho, tem gente ainda desconcentrado, fora do foco de Deus. Sabe por quê? Você orou em casa? Orou nada. Não teve oração pessoal, a sua oração congregacional vai ser carnal. Ok? Vai ser carnal. Eu oro a Deus por uma congregação mais espiritual. E nós temos tudo para ser uma congregação muito espiritual. Porque temos a palavra reta de Deus sendo ensinada para nós. E eu não vejo muitas coisas que eu acabo a palavra que eu vou orar. Geralmente eu gosto de orar de olhos fechados. Mas geralmente, às vezes eu vejo que acaba a palavra, o momento de orar, as pessoas ao invés de orar, vão para ali beber água, conversar, ir no banheiro. Nós estamos orando aqui e as pessoas ouviram a palavra, mas parece que a palavra não entrou, não fez a obra, não aconteceu. Ela continua carnal. Sai do clima e tira os outros do clima de oração. Do clima de reverência, de amor ao Senhor. Amados, tem gente aqui com idade de crente que já dá para consertar essa questão. A nossa congregação pode ser muito mais espiritual. E você, na sua vida pessoal, pode ser muito mais espiritual. Se estiver falhando,
é pecado seu e está entristecendo o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quer que oremos. Ele mesmo ora dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Ele quer que oremos a nível pessoal, Ele quer que oremos a nível congregacional. Jesus disse assim, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Então, atenção, você não está dirigindo essa reunião. Quem está dirigindo essa reunião é o próprio Jesus. Então, atenção, se Ele não te liberar para sair, você não está liberado para sair. Se Ele não te liberar para beber água, você não está liberado para beber água. Se Ele não te liberar para ir no banheiro, você não está liberado para ir no banheiro. Se Ele não te liberar para bater papo, você não está liberado para bater papo. Você está liberado para ficar com os seus olhos em quem? Fixos em quem? No autor e consumador da fé, Jesus. Se na congregação você não consegue fixar Jesus, não venha querer me enganar que lá no mundo você está fixando Jesus. Entenderam como é que é? Essas coisas atrapalham a sua vida espiritual e a vida espiritual do seu irmão. E na congregação não nos reunimos para atrapalhar a vida espiritual um do outro, mas para sermos mutuamente edificados, para edificarmos a vida espiritual do nosso irmão e sermos por ele também edificados mutuamente. Glória a Deus. Aleluia. Isso não é bronca não, isso é uma exortação. São coisas que eu não gosto de falar, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está gritando isso dentro de você. Mas se você não escuta, aí chega o dia que eu tenho que falar. Porque o Espírito Santo está falando isso dentro de você, mas você não está dando ouvidos a Ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao mundo ele não está dizendo nada, ele está dizendo às igrejas. Está dizendo ao povo de Deus, ao povo que vai morar no céu. Você precisa ser mais concentrado. Você precisa ser mais centrado. Você precisa ser mais focado. Pessoas focadas se tornam pessoas equilibradas em tudo na vida depois. Pessoas desfocadas se tornam desequilibradas em tudo na vida depois. Porque não tem foco no Senhor, não vai ter foco em mais nada. Então, a oração pessoal nos prepara para a oração congregacional. E a oração congregacional nos motiva para continuar na nossa oração pessoal. As duas dimensões têm que ser observadas dentro da oração. Eu vou falar mais da oração pessoal. Por quê? Porque existe quase que um movimento de causa para efeito. A oração congregacional é um efeito da oração pessoal. Por isso que se a maioria não teve oração pessoal, a oração congregacional, quando todo mundo se reunir, vai ser fraca. A espiritualidade vai ser baixa. Se todo mundo, se vocês todos orarem bastante hoje ainda em casa à noite, antes de dormir, amanhã de manhã, amanhã de tarde, amanhã à noite a nossa ceia vai ser uma espiritualidade tremenda. Deus pode fazer coisas aqui, porque o reino espiritual estará aberto para tremendas ações de Deus. Mas se vocês não orarem nada, amanhã vai só comer um pedacinho de pãozinho, suquinho de uva, mais nada. Pode comer muito mais fora daqui. Entenderam? A oração congregacional, ela depende da nossa oração pessoal. Ela é fruto da nossa oração pessoal. Se a comunidade orou, cada um
cada um marcou presença diante de Deus, cada um na sua casa teve o momento de fazer o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, fecha a porta. Fechar a porta e entrar no quarto significa, sabe o quê? Desliga a internet, desliga a televisão, desliga Facebook, desliga celular, desliga telefone. Agora eu vou dar atenção exclusiva ao meu Senhor. Vou falar com Ele e vou ouvir a sua voz através da sua palavra. Nessa hora não tem marido, nessa hora não tem mulher, nessa hora não tem filho, nessa hora não tem cachorro, não tem papagaio. Nessa hora você vai estar atento ao Senhor. Está fazendo isso na sua casa, mas? Isso é oração pessoal. Tá? A oração pessoal. Todos nós temos que ter esse momento. Em nossa casa. A casa eu acho que é o melhor lugar para ter isso. Por isso que Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Um momento privado de oração. Só você e Deus. É sobre essa oração que eu quero falar bastante algumas coisas. Essa oração tem alguns itens. Eu quero colocar o primeiro dele hoje, o segundo amanhã, terceiro quarta-feira. Porque se observarmos estes itens da oração pessoal, eles vão desembocar na oração congregacional. Amém? Glória a Deus. Primeiro item da oração. Anote aí. Aquietar-se diante de Deus. Aquietar-se na presença de Deus. Isto obedecendo a voz do Senhor, que fala conosco, por exemplo, no Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10. Se você abrir aí no Salmo 46, você vai ver que esse Salmo 46 tem 11 versículos. 11 versículos. E nestes 11 versículos, 10 versículos, o salmista fala com Deus, ou fala sobre Deus. E um versículo, o versículo 10, é o próprio Deus falando. O próprio Deus falando. E quando Deus diz, Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Vocês. Só as mulheres. Homens. Todos juntos mais uma vez. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O movimento pentecostal do início do século XX para cá foi um avivamento de Deus. Eu acredito o último, antes da grande tribulação. O avivamento foi algo da parte de Deus. Mas quando o homem colocou a mão, estragou muitas coisas que Deus vinha fazendo. Uma das coisas que foi estragada pelos homens no movimento pentecostal foi o conceito e a prática da oração. Porque pensaram
que a oração do pentecostal tem que ser uma oração agitada. Agitada, a pessoa tem que pular, e tem que falar alto, e tem que engrossar a voz, e tem que, oh Deus, e não sei o que mais. E fala, não, essa é oração de fogo. Confundiram espiritualidade com emocionalismo. Espiritualidade não é emocionalismo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós vamos ter aqui a oportunidade de dar um curso só sobre emoções, para entendermos muito bem essa parte da nossa alma chamada sentimento, chamada emoções, e que nós nos deixamos levar muito pelas emoções. O homem de Deus não é levado por emoções. A mulher de Deus não é levada por emoções. Nós somos levados pelo Espírito de Deus. Em Romanos diz, Romanos 8,14, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não guiados por emoções, mas guiados pelo Espírito de Deus. Espiritualidade é diferente de emocionalismo. Então há muita confusão. No meio dessa confusão, criaram o conceito de que a oração forte, oração de fogo, oração pentecostal, é a pessoa ficar lá naquela gritaria, agitando-se, agitando as suas emoções, agitando-se emocionalmente. Isso está errado. Isso empobreceu o conceito verdadeiro de oração. Empobreceu. A oração é algo que provém de uma imensa quietude interior. Gente agitada é gente inquieta. E quando as pessoas estão inquietas, elas escutam muitos barulhos. Tá? Muitos barulhos, muitos ruídos. Muitas vozes interiores, tem muita voz falando ao mesmo tempo no seu ouvido, muitas vozes falando ao mesmo tempo na sua mente, muitas vozes ressoando ao mesmo tempo na sua alma, e a voz que essa pessoa não consegue ouvir será a voz do Senhor. Está ouvindo a carne. Está ouvindo a carne. É emoção, é empolgação, mas espiritualidade, zero. Por isso que esse tipo de agitação, esse tipo de religiosidade barata, forma essas pessoas das quais Deus disse assim, ó, esse povo só me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, porque prestam a mim culto de homens, culto humano, e não o culto divino, aquilo que procede verdadeiramente de Deus, de verdadeira espiritualidade. E quem gosta desse tipo de oração, acusa a quem gosta de uma coisa mais quieta, de que essa pessoa está fria. Julgando que espiritualidade, julgando que fervor, julgando que ser quente na vida espiritual é ser alguém muito agitado. Esse aqui é o homem de Deus, é o homem agitado. Tá? Que fica pulando e berrando e orando alto. Esses conceitos estão completamente errados. Tá? Completamente errados. E dentro também da oração. Nesse salmo que nós lemos, Deus fala, Deus dá uma ordem. Isso aqui não é um conselho, é uma ordem. É aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus. Quem não se aquietar, não vai saber que o Senhor é Deus. Quem não se aquietar, não vai ter vida de oração, vida espiritual, que acumule e progrida no conhecimento de Deus, na sabedoria de Deus. Não vai saber nada. Essa é uma das razões porque o povo aí fora está tão ignorante, o povo crente. Estão ignorantes de Deus, ignorantes da palavra. Porque é um povo agitado. Um povo só emocional. Não sei se eu contei aqui uma vez, eu fui chamado para pregar numa igreja. Como foi difícil? Foi uma das tarefas mais difíceis em termos de pregação que eu tive que fazer. Eu não gosto muito de sair por aí pregando por aí, não. Eu não acho vantagem nenhuma nisso. Eu fui convidado para pregar numa igreja, cheguei lá, que é aquilo? Só emoção, 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 emoção. Música, as músicas começaram 7h30, horário igual ao nosso, 7h30 a 9h30. As músicas começaram 7h30 e foram até às 9 horas. 9 horas, de 7h30 a 9 horas, só música, 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 que mexe assim, com emoção. Quando me passou a palavra, já era 9h10, para terminar 9h30. Já era 9h10 para terminar 9h30. E não dava para pregar, porque o povo estava exaltado. O povo estava exaltado, emoções no pico, a flor da pele, exaltados. Tá? E também exaustos, porque emoção provocada, o provocar das emoções causa exaustão física. Tá? As pessoas estavam exaltadas e exaustas. Nervos à flor da pele. Quando me passou a palavra, fiquei segurando o microfone assim, fechei os olhos e fiquei orando em silêncio. Não falei nada do microfone. O pastor veio e tocou no meu... Pode começar, pastor. Eu falei, pode deixar, jazinho começa. Quando todo mundo começou a perceber que eu estava calado no microfone, em total silêncio, começaram a ficar quietos. A minha primeira palavra foi assim, ó. Irmãos, abaixa. Abaixa. Aí eu comecei a pregar por esse texto. Deus disse assim, ó. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Vocês estão fazendo muito barulho. Deus não está nesse barulho. Ainda falei para ele, uma das músicas que eles tinham cantado era, né, No silêncio tu estás. E tudo que não teve foi silêncio. Vocês cantaram aqui, no silêncio tu estás. Então Deus não está aqui, vocês estão barulhentos. E esse barulho é interior. Isso não é espiritualidade. Tem momentos de espiritualidade congregacional que pode até levar ao barulho. Porque Deus pode trazer o barulho se Ele quiser. Mas o barulho não traz Deus. Se Deus quiser trazer o barulho, Ele traz. Mas o barulho não traz Deus. Então, muita agitação. A primeira coisa que nós temos que aprender na nossa oração é aprender a nos aquietar diante de Deus.
nos aquietar. Isso é a ordem do Senhor. Se você perder alguma coisa dentro de uma lagoa, e ela tiver com a areia do fundo toda agitada, você não vai enxergar nada, não adianta caçar que você não vai achar. Você tem que esperar a poeira assentar. Tem que esperar a poeira abaixar. Quando a poeira abaixar, estou enxergando ali. Tem uns lugares aí, de vez em quando a gente vê pela televisão, tem uns lugares turísticos aí, que é proibido colocar o pé lá no fundo da lagoa. É só para mergulhar, para nadar por cima, para não fazer, para todo mundo que está lá de fora poder enxergar a beleza daquelas águas cristalinas, enxergar o fundo, ver os peixes. Porque o ser humano onde entra vai agitando tudo e ninguém vê mais nada, só vê lama, só vê poeira. E a vida espiritual das pessoas está assim, lama e poeira. Tudo agitado e achando que ainda Deus é agitação, que Deus quer essa agitação. O que Deus quer, Deus não disse agitai-vos. Ele disse aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tá? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É algo que precisamos aprender. A oração, em primeiro lugar, serve para isso. Sem esse passo, você não vai chegar nunca nos outros passos que eu vou dizer depois. O segundo que eu vou dizer amanhã de manhã, o terceiro que eu vou dizer quarta-feira, o quarto que eu vou dizer sábado que vem. Sem esse primeiro passo, você não chega a nenhum dos outros. E não cresce dentro da oração. A oração é para se aquietar. Em primeiro lugar, é para se aquietar diante de Deus. Agora a pergunta seria, como? Como nos aquietamos diante de Deus? Tá? Como nos aquietamos diante de Deus? Em primeiro lugar, o local físico é importante. Por isso, como eu já falei, o que Jesus, citando Jesus em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha. Primeiro, se você tem que se aquietar, você tem que fugir de toda espécie de agitação. Por que muitas vezes Jesus buscava os montes? E tem muita gente que busca monte hoje, mas não adianta nada porque não busca como Jesus. Jesus buscava os montes porque o povo estava lá embaixo. E o povo não deixava ele quieto, sozinho. Era a única hora em que ele estava sozinho, quando ele acordava antes do nascer do sol, e subia e ficava a sós no monte, falando com o Pai. Não precisa ser necessariamente monte. Pode ser simplesmente o quarto. Ou algum lugar. Você tem que ter um lugar onde ninguém vai te incomodar. E você precisa buscar esse momento diário, a sós com Deus. Para se aquietar, você precisa de um lugar quieto. Para se aquietar, precisa de um lugar quieto. Tá? Precisa de um lugar quieto. Tem muita gente que acha que a música ajuda muito na oração. Música atrapalha muito na oração. Tem gente que fala, não consigo orar se não colocar uma musiquinha. Não. Música não ajuda, não. A música atrapalha. Porque a música mexe com o emocional e não com o espiritual. A música mexe com o emocional. Deixa a música para a hora da música. Mas para se aquietar, você tem que estar em silêncio. E não provocando suas emoções. Depois pode colocar a música. A música vem depois. Mas primeiro você tem que silenciar. Primeiro você tem que se aquietar diante do Senhor. Nós somos tremendamente inquietos.
A inquietude humana, sabe de onde ela vem? De Adão e Eva, vem do pecado original. Por que as crianças são inquietas? Já perceberam? A inquietude na infância, que depois à medida que vai amadurecendo, é que vai se aquietando mais. Mas não é que vai se aquietando mais, porque se não tiver Deus na causa, se não tiver Deus no coração, vai camuflando a inquietude. A questão é que a criança não camufla a inquietude, ela demonstra a inquietude. E nós adultos estamos inquietos do mesmo jeito, mas camuflamos essa inquietude. E ao camuflar essa inquietude, nós sofremos, porque gastamos energia, tá? Energia física, energia emocional, energia mental, gastamos neurônios, gastamos energia para camuflar a nossa inquietude. Mas ela está aí dentro, agitada. E de repente manifesta, dependendo de alguma coisa que aconteça nas suas circunstâncias. Os discípulos ficaram todos agitados, assim como o mar. O mar, a tempestade, a agitação. Um momento de total agitação física. E Jesus, como é que estava nessa hora? Onde Jesus estava nessa hora? Dormindo na popa do barco. Arrumou um travesseiro e estava dormindo. Aí foram lá, mestre, não te... Acordaram Jesus, deram um sacolê. Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus disse ao vento, à tempestade, às águas do mar da Galileia, quietos. E a tempestade passou, o vento parou, o mar se acalmou. E a primeira pergunta que Jesus faz para os discípulos é: cadê a vossa fé? Está vendo como fé não é agitação? Agitados eles estavam. A agitação não é fé. Pelo contrário, a agitação é incredulidade. Quem tem fé aprende a se aquietar diante de Deus. Mesmo que haja uma tempestade acontecendo na sua vida, nas suas circunstâncias. Mas ele se aquieta diante de Deus. Jesus vivia assim, Jesus tinha uma alma mansa. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mansidão tem a ver com quietude. Quem não é quieto também não é manso. Quem não é manso também não é quieto, é agitado. É arisco. Fulano é arisco. Então, a primeira coisa na oração é aprender a nos aquietar diante de Deus. Uma vez que você achou um lugar onde você pode estar em silêncio, você vai ter um grande trabalho, que é fazer a sua mente se aquietar. Porque a sua mente quer sair dali. A sua mente quer tirar você dali. A sua mente quer viajar num monte de coisa que você está preocupado com elas, que você está ansioso com elas. Por isso, faz parte desse aquietar-se diante de Deus, lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Falar com Deus sobre o porquê estamos nervosos. Falar com Deus acerca do porquê estamos preocupados. Ele já sabe, mas nós precisamos verbalizar isso. É isso que falamos com Deus. Senhor meu Deus, eu estou passando agora por uma situação assim, assim, assim. Eu sei que o Senhor conhece tudo, eu sei que o Senhor está vendo tudo, mas eu ando nervoso, eu ando preocupado.
Eu ando com medo, eu ando temeroso, e às vezes esse meu estado emocional me leva a ficar nervoso, e eu reajo mal com as pessoas, eu falo o que não deveria falar, e aquilo que eu deveria falar eu não me lembro na hora, não tenho sabedoria porque não estou quieto, a minha alma, Senhor, está agitada, eu estou passando por essa situação, e fale a sua situação para Deus. Fale a sua situação para Deus, com nomes. Tá? Fale a sua situação para Deus. As pessoas não estão falando com Deus, e por isso elas estão, elas mesmas, processando o nervosismo emocional das suas circunstâncias. Deus quer que a gente fale com Ele. Por isso tem 3 textos na Bíblia muito bons sobre isso, que eu preguei aqui alguns meses atrás. O primeiro é de Jesus, em Mateus capítulo 6. Vamos ver? Mateus capítulo 6. O primeiro é de Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 25. Quantos lembram o dia que eu preguei aqui sobre a ansiedade? Estavam aqui o dia que eu preguei sobre a ansiedade? E esse foi um dos textos que eu usei. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aqui Jesus fala de um tipo de ansiedade específica, a ansiedade pela nossa sobrevivência. A sobrevivência nessa terra não é fácil para ninguém, tá? Encarar a vida profissional, encarar os desafios financeiros, as coisas que temos que comprar, que temos que pagar. Não é fácil sustentar família, especialmente os que sustentam família. Não é fácil, é um desafio que nos dá medo. Nos deixa preocupados, nos deixa ansiosos. Jesus está falando especificamente desse tipo de ansiedade. Isso é uma agitação, isso é uma inquietação. Isso nos impede, isso atrapalha a nossa oração pessoal e atrapalha também a nossa oração congregacional. Não é? Você está na congregação, né? Ao invés de pensar nas bênçãos que estão caindo, você fica pensando nos cheques que estão caindo. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Então, atrapalha a sua vida espiritual. Então, você tem que lançar sobre Deus as suas ansiedades. É o que Paulo falou agora. O texto, o que os apóstolos fizeram foi interpretar os evangelhos. Aqui Mateus, o evangelho de Jesus, o que Jesus falou. Agora Pedro e Paulo interpretaram. Vamos ver como Pedro interpretou Filipenses 4. Em Filipenses 4 está a interpretação do apóstolo Paulo. Filipenses 4, como que Paulo interpretou essa passagem que nós acabamos de ler direto da boca de Jesus. Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Aqui ele generalizou. Lá Jesus particularizou. Lá Jesus falou do comer, do beber, do vestir. Ele falou diretamente de coisas materiais que nos causam, a nossa sobrevivência material que nos causa ansiedade. O apóstolo Paulo generalizou, não somente pelas coisas materiais, mas não andeis ansiosos de coisa alguma. Não é para ficar ansioso. Como é que é ansioso? Como é que é a ansiedade? Como que a gente se livra da ansiedade? Só tem um jeito. Só pela oração. Só falando com Deus. Só despejando diante de Deus. Não adianta falar para outra pessoa. Tem gente que quer falar para outra pessoa.
Falar para outra pessoa não vai te ajudar. Falar para Deus é que vai te ajudar. Falar com Deus é que vai te ajudar. Tá? Então, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, olha o em tudo aí, hein? Em tudo, em qualquer espécie de ansiedade, em qualquer circunstância, em qualquer situação que se apresente, o que você tem que fazer? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e já com ações de graça, já agradecendo. Qual vai ser o resultado disso? O versículo 7 vai ser o resultado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aí a sua mente vai estar preparada, sabe para quê? Para escutar a palavra de Deus, para pensar no que Deus quer que você pense, para meditar no que Deus quer que você medite, porque a ansiedade foi embora, foi trocada, foi substituída pela paz de Deus. A paz de Deus substitui a ansiedade. Você ficou ansioso? É hora de orar. Não? Essa frase aqui que você vê nos carros aí está errado, viu? Está nervoso? Vai pescar. Está errado. É vai orar, que é o correto. Viu? Vai orar. Tem gente que pensa que para fugir da ansiedade vai pegar um cineminha, para fugir do nervosismo vai se divertir com alguma coisa. Isso não livra, isso só camufla. A ansiedade continua lá dentro. O único meio, a única válvula de escape da ansiedade é a oração. A sua oração pessoal na sua casa, onde quer que você possa ter silêncio com Deus e comunhão perfeita com Ele. Se desligando do mundo e de tudo e de todos, para estar ligado somente ao Senhor. O apóstolo Pedro também disse isso. Vamos ver agora na primeira carta de Pedro, mais para o fim da Bíblia. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pedro, capítulo 5, versículo 7. Quem encontrou, diga glória a Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é para ficar com a ansiedade, é para lançar, cast away, lançar sobre Deus. Tá? Não para ficar com ela, mas para lançar. Quem fica com ansiedade, essa ansiedade vai causar dano na vida dessa pessoa. Daqui a pouco está tendo que tomar ansiolíticos. Daqui a pouco está tendo que tomar remédio de tarja preta. Daqui a pouco vai somatizar. Quando a ansiedade começa a somatizar, aí é dor de cabeça, dor de coluna, gastrite, falta de ar, problema respiratório, problema de circulação sanguínea, problema de batimentos cardíacos. Em cada um pode somatizar de uma maneira. E aí está precisando de remédios, por quê? Porque ficou com as suas ansiedades, remoendo suas ansiedades. Não é para ficar remoendo a ansiedade nenhuma é para a gente ficar com ela. Toda a ansiedade é para ser lançada diante de Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. São essas ansiedades que nos deixam inquietos e incapacitados de estar na presença de Deus. A maioria das pessoas hoje não está tendo experiência real da presença de Deus.
porque não sabem se livrar das suas ansiedades. Estão ficando com elas. E não estão sabendo lançá-las sobre Deus. Não estão sabendo orar com sinceridade diante do Senhor. Por isso continuam ansiosos. E essa ansiedade vai se tornando crônica na vida dessa pessoa. E leva à morte. Leva à falência física. Tá? Leva à falência física. Tem muitos médicos que falam para as pessoas assim, olha, você não pode passar por... como é que eles falam? Nenhum desagrado aí, nenhum estresse, né? Nenhuma ansiedade, você não pode passar por isso. A pressão vai lá em cima, ou qualquer coisa assim do gênero. Você não pode passar por contrariedades. Ora, nós temos que aprender a passar por contrariedades. Nós temos que aprender a não deixar as contrariedades nos abaterem. E a única maneira de aprendermos isso é na vida espiritual. Porque se alguém for fugir de contrariedade, tem que fazer uma bolha, para você ficar dentro da bolha. Tá? E alguém trazendo para você tudo que você precisa, para você não ter nenhuma ansiedade. Isso não existe. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A maneira de vencer as aflições é lançando elas em oração a Deus. Não significa que Deus vai nos livrar dos problemas, tá? Nós temos vários tipos de problemas na vida e nem todos eles Deus vai tirá-los. Existem problemas que Deus tira com a mão dele. Opa, fiquei livre daquele problema, Deus tirou. Existem problemas assim. Mas tem muitos problemas que Deus, ao invés de tirar, Ele quer nos dar calma, consciência, sabedoria e capacidade para nós mesmos, guiados pelo Espírito Santo, resolvermos esse problema. Amém? Tem problemas que Deus quer que os irmãos se unam para os irmãos juntos, então, resolverem esse problema. Quando a gente precisa uns dos outros para resolver algum problema, então os irmãos se ajudam no Senhor. Então tem vários tipos de problemas nesse sentido, que causam ansiedade. Os problemas causam ansiedade. Não é? Até os problemas de matemática na escola causam ansiedade. Então, lançando sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Amados, esse é o primeiro aspecto da oração. Quem não conseguir se aquietar, não vai conseguir os outros passos. Não vai conseguir os outros aspectos. Tem que aprender a se aquietar. Uma das coisas que nós temos que aquietar dentro de nós, tá? Uma das coisas que temos que aquietar dentro de nós, e vem no plural, não é uma coisa, são coisas plurais, as nossas vontades. As nossas vontades. Uma das primeiras coisas que as crianças aprendem a falar é eu quero. E se não fizer a vontade da criança, E por isso que muitos pais têm se tornado escravos dos filhos. Porque pensa que tem que fazer todas as vontades deles. Não tem, não. Tá? E Deus não é assim conosco. Deus não é assim conosco. As nossas vontades têm que ser caladas, silenciadas, aquietadas, para que processualmente, através de um processo espiritual, evolua, progrida dentro de nós, singular agora, a vontade de Deus. Deus não tem vontades plurais. Deus tem vontade singular. Por isso que Jesus não ensinou a orar assim, seja feita as vossas vontades. Seja feita as tuas vontades. Ele disse, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é singular.
é soberana. As vontades dos homens são plurais, porque elas são fruto das agitações da alma do homem, das vaidades da alma do homem. Por isso ele quer isso, ele quer isso, ele quer aquilo, ao mesmo tempo quer aquilo, ao mesmo tempo quer aquilo, ao mesmo tempo quer aquilo outro. Esse é um dos problemas que nós temos no mundo com traição, porque vivemos num mundo, o mundo do pecado em relação a casamento é poligamia. Porque ninguém fica com uma só pessoa. Tem que ter outras, tem que sair muitas, tem que ter muitos por aí. Eu quero aquela, eu quero aquela, eu quero aquela. E tudo que vai querendo acha que tem o direito de conseguir. Não. Se não aquietarmos as nossas vontades, elas nos levam de cabeça para o inferno. Temos que aquietar as nossas vontades para descobrir o quê? Qual seja a vontade do Senhor. Abre em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 15. Do 15 ao 17. Efésios 5, de 15 a 17. Efésios 5, de 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender o quê? Qual a vontade do Senhor? Qual a vontade do Senhor? Tiago também disse que as pessoas nas igrejas desviadas, os crentes desviados, já estavam por aí fazendo um monte de coisa sem nem sequer cogitar se é ou não da vontade de Deus. Tiago 4, abra aí Tiago 4, 13. Tiago 4, 13. A partir do 13. Tiago 4, 13 e seguintes. Atendei agora, vós que dizeis. 2 pontos. O que esse povo anda dizendo? Eles são crentes. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Como está cheio de arrogantes pretensões nas pessoas hoje. Como os crentes se encheram de arrogantes pretensões nos últimos anos. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Não é benigna, é maligna. Aquietai-vos diante de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Precisamos de muito mais aulas sobre isso, viu? Sobre se aquietar. Procure na Bíblia palavras que falam sobre isso. E de como você orar para se aquietar diante do Senhor. Numa das nossas aulas passadas eu falei sobre Ana. Qual era a inquietação dela? A inquietação dela é que ela era estéril. Ela não tinha um filho. Ela então lançou isso sobre Deus em oração.
E disse ao sacerdote Eli: eu não estou embriagada, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. É isso que você faz na inquietação. É isso que você faz para se aquietar diante de Deus. Agora, o que é mais grave é isso, hein? Nós temos que aquietar as nossas vontades. E temos que saber que Deus não vai realizar as nossas vontades. Deus vai realizar a vontade dele. Quem fica teimando atrás das suas vontades vai quebrando a cara. Vamos ver o que a palavra fala sobre as nossas vontades e a vontade de Deus, a diferença entre ambas na oração. 1 João, final da Bíblia aí, 1 João, capítulo 5, 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Amém? E esta é a confiança que temos para com Ele. 2 pontos. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Esse ouvir aqui é no sentido de atender. Ele nos ouve, Ele nos atende. Se pedirmos alguma coisa, o quê? Segundo a vontade dEle. Tem muita gente que pensa que vai convencer Deus a fazer alguma coisa que não era da vontade dele, mas é da vontade da pessoa que está orando. Tem muita gente que pegou conceitos errados de oração. Que você tem que orar muito até conseguir convencer Deus a fazer. Ninguém convence Deus a fazer algo que Ele não quer. Deus só faz a vontade dEle, porque só a vontade dEle é soberana. Só a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Deus não está por aí fazendo vontade de homens. Deus não faz vontade de coração do homem. Tem um versículo do Salmo que hoje em dia é muito mal interpretado aquele texto. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí todo mundo pensa que Deus anda por aí satisfazendo os desejos do coração do homem. Deus não anda fazendo desejos de coração do homem. Em Jeremias 4, é 4 mesmo? Ou 7, 17, 9, está escrito que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Deus não anda fazendo desejo de coração de homem, não. A palavra-chave daquele versículo do Salmo não é Ele vai satisfará os desejos do teu coração. A palavra-chave ali é agrada-te do Senhor. Agradar-se do Senhor, sabe o que é? É se submeter à vontade do Senhor. Quem se submete à vontade do Senhor e deixa o seu coração ser impregnado apenas com a vontade do Senhor, aí Deus vai satisfazer o desejo desse coração, porque o que Ele quer é a vontade do Senhor e não mais a sua. Enquanto a vontade for humana, enquanto a vontade for carnal, enquanto a vontade não for a de Deus, não adianta que Deus não vai fazê-la. Por isso, quem quiser me seguir, negue a si mesmo. Isso significa também negue a sua própria vontade para conhecer qual é a minha vontade. É o que o Senhor vai falar. Não estamos na terra para fazer as nossas vontades. O homem não foi criado para fazer as suas vontades. O homem foi criado em estado de sujeição, em estado de subserviência a Deus. O homem foi criado e colocado na terra exclusivamente para fazer a vontade de Deus. Quem foge da vontade de Deus, correndo atrás das suas próprias vontades, está em pecado, e o final dessa carreira é condenação eterna. O céu é para os que fazem a vontade do Senhor.
Por isso, em Mateus capítulo 7, versículo 20, Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aleluia. As nossas vontades humanas, nossas vontades carnais, causam ansiedades, agitam a nossa alma e nos impedem de ter relacionamento com Deus. Impedem as nossas orações. Para aprender a orar, temos que aprender a nos aquietar diante de Deus. Então eu termino com o versículo que comecei, Salmo 46, 10, versículo, parte A do versículo, o próprio Deus dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Paizinho, ensina-nos a nos aquietar diante de Ti. Ensina-nos a buscar-te no silêncio, na quietude de alma, na alma sossegada, tranquila, na presença do Senhor. Guia-nos, Espírito Santo, em toda essa verdade que nós meditamos nessa noite. E ensina-nos a ter essa quietude no nosso interior, a ser tomados pela paz de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, é a nossa paz. A paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações e nossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu te louvo por cada um desses que vieram nessa noite para aprender este princípio profundo da nossa oração, do nosso relacionamento contigo, Senhor, da nossa comunhão contigo. Ajuda-nos a crescer nessa quietude interior, nessa quietude de alma. Quebranta todo o coração agitado, Senhor. Aquieta-nos e ensina-nos a sossegar e esperar somente no Senhor. Esperar inteiramente na Tua graça, Senhor. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, Senhor. Entregamos a Ti nossas vidas, nossas famílias. Entrego a Ti, Senhor, as 2 reuniões de amanhã pela manhã, Senhor, a nossa próxima aula sobre oração, trazendo o segundo princípio importante da nossa oração, depois de nos aquietar na Tua presença. E entrego a Ti cada detalhe da nossa santa ceia de amanhã à noite, seja uma ceia abençoada, movida pelo Teu Espírito Santo. Entregamos hoje também a Ti nossos dízimos e nossas ofertas, sabendo que o Senhor é quem cuida de cada detalhe da nossa vida, Senhor. Até de cada fio de cabelo da nossa cabeça. É o Senhor que põe o pão de cada dia em nossas mesas e nos ajuda para que nada nos falte nessa terra, na qual caminhamos rumo à nossa casa celestial. Te louvamos, ó Deus, te louvamos, Pai, te louvamos, Jesus, te louvamos, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor.